sentei lá, eu vou a primeira vez. Então essa história é de um famoso autor brasileiro. Daquela época do vestibular, era o único autor de livro que eu gostei de ler, daqueles livros obrigados. Depois eu conto quem era esse autor. Então a história se chama Homo Creve. Alguém sabe o que é o Homo Creve? Já ouviu essa palavra? Sabe o que quer dizer? Eu já vi. Já vi? Você já viu o Homo Creve? Homo Creve. Homo Creve. Estou brincando. Homo Creve é uma profissão antiga. Provavelmente não existe mais. Eram homens muito simples, muito pobres, que conduziam mulas e jumentos que eram usados como transporte de cargas. Então eles não eram mercadores, eles não eram os donos das mercadorias, eram os homens que conduziam os animais. Então, pois bem, essa história acontece num lugar distante, há mais ou menos 100 anos atrás, numa estrada longe da cidade, onde um homem rico, em cima de um jumento, ele cavalgava nessa estrada. De repente, o jumento empaca. Não teve jeito de tirar ele do lugar. E aí, o homem resolve dar um tapa no animal. O animal se assusta, dá um salto, e nisso o homem perde o equilíbrio e cai no chão. Mas isso não é o pior da história. O pé dele fica preso pelo estribo, o animal começa em disparada, e ele é arrastado pela cabeça e sendo puxado pelo chão. Mas eis que neste momento, exatamente naquela hora que o animal começou a disparar, aparece um Homo Creve. O homem que é entendido de animais rapidamente domina o jumento, e isso é suficiente para o homem rico que estava ali embaixo tirar o pé do estribo, conseguir se recompor, vestir o chapéu, assustado com aquela situação. E aí o Homo Creve lhe diz: ah, doutor, se não é pela providência, o senhor poderia ter morrido, poderia ter acontecido alguma coisa de grave. O homem rico, totalmente assustado, se afasta daquele local e pensa: não é que o pobre tem razão? Eu poderia ter morrido, poderia ter tido uma congestão, poderia ter batido a cabeça numa pedra, alguma coisa de ruim podia ter acontecido comigo. Esse homem salvou a minha vida, eu lhe devo alguma coisa. Das 5 moedas que eu tenho, das 5 moedas de ouro que eu tenho, vou lhe dar 3. Discretamente, sem que o Homo Creve visse, ele tira as 3 moedas de ouro que tinha e decide: vou lhe dar. Não que a minha vida só valha 3 moedas de ouro, a minha vida vale muito mais que isso, mas isso é um sinal de reconhecimento por ele ter me salvado. As 3 moedas de ouro, talvez 2 já seja suficiente, já é bastante gratidão. Ele olha de novo para o Homo Creve, com aquelas roupas simples, o chapéu todo estourado, a roupa velha. Esse daí nunca viu uma moeda de ouro. Só uma já é suficiente, já é gratidão suficiente. Para ele, vai mudar a vida dele, já é bastante. E quando ele havia decidido dar uma única moeda de ouro, ele observa o Homo Creve, que estava ali, arrumando o animal, já tinha ajeitado a sela, o estribo, já estava tudo em ordem para voltar a cavalgar. E o Homo Creve conversava com o jumento como se fossem amigos. Ah, meu querido, como que você faz isso com o seu doutor, homem tão generoso, tão pródigo? Você quase me mata aquele homem. Prometa para mim que você nunca mais vai fazer isso, meu querido. E beijava a testa do animal. O rico vendo aquela cena do homem conversando com o animal e ainda beijando a testa, falou: não, uma moeda de ouro, esse homem é muito simples, está decidido. Uma moeda de prata é mais que suficiente. Dá a moeda de prata para o Homo Creve, monta no jumento e começa a disparar. Quando ele vê ao longe, o Homo Creve todo contente com aquela moeda que acabou de ganhar, acenava com gestos exagerados de plena gratidão. Então o rico pensa direito: será que eu não exagerei? Uma moeda de prata? Para aquele é muita coisa. Ele põe a mão no fundo do bolso e encontra bem lá no fundo uma moeda bem pequenininha de cobre, uns pontos de vintens que não valiam nada. Será que eu não deveria ter dado essas moedas? E aí ele pensa: esse homem, ele me salvou porque ele quis. Foi porque ele quis, pela profissão, porque é um homem bom, a sua generosidade. Ou então outra coisa: por que ele apareceu exatamente naquele lugar que eu caí na estrada? Por que ele não apareceu nem depois e nem antes?
Isso é um sinal de que ele foi enviado por Deus para me salvar. E no primeiro caso e no segundo, não há mérito nenhum, eu não deveria ter dado nada. E aí ele segue na estrada profundamente arrependido pela prata que desperdiçou. Obrigado.